A paz do Senhor, me chamo Peterson Azevedo, este é o primeiro vídeo do canal. Eu iniciei esse canal com o intuito educativo acerca da Bíblia Sagrada. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a escatologia. Este vídeo em específico, ele vai ter um primeiro assunto, mas a série de vídeos será sobre escatologia. A escatologia, ela é um assunto muito abordado desde a época de Cristo. Os apóstolos já abordavam este assunto. Nós podemos ver ali nas cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo falando algo sobre o assunto. Antes de começarmos, devemos entender, ter em mente de que a escatologia não é um assunto salvífico. Ou seja, determinada linha ou escola de pensamento não te leva à salvação. Entender este assunto ou aderir a alguma escola não faz você uma pessoa salva. Então nós temos vários irmãos de várias escolas de pensamento que eles ainda assim têm a salvação. Uma coisa que todos nós acreditamos é que Jesus Cristo irá voltar, irá arrebatar a sua igreja. E aqueles que estiverem firmes, perseverantes na palavra de Cristo, esses sim estarão para sempre com o Senhor. A palavra escatologia, ela vem do grego eschatos, que é o último, e logia, que significa estudo, conhecimento. Então, a escatologia ela é o estudo das últimas coisas. É mais conhecida como o estudo do fim do mundo, do fim dos tempos, né? Do fim da humanidade. Então, hoje nós iremos tratar sobre o fim do mundo, o fim das coisas, o termo que os irmãos queiram chamar. Dentro da escatologia temos várias escolas de pensamento. Dentre elas, nós temos o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, a pré-ira e entre outras escolas. Hoje nós iremos tratar sobre as mais conhecidas aqui no Brasil, que é o pré-tribulacionismo, o meso, a pré-ira e o pós-tribulacionismo. Agora que já sabemos um pouco mais do que se trata a escatologia, as suas escolas, nós podemos ir para o assunto deste vídeo. Começa no início desse tempo, que é sobre o arrebatamento da igreja. Vale lembrar que todas as escolas acreditam sim que a igreja será arrebatada. A única diferença é em que momento da história isso acontece. Quando falamos de arrebatamento, estamos falando de uma doutrina bíblica, pois ela se encontra nas 4 linhas da Bíblia Sagrada. Nós vemos o arrebatamento já no início da Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que Enoque foi arrebatado até Deus. Então a palavra arrebatamento, seja ela qual for, ela se encontra na Bíblia. Então é algo bíblico. Mas como o assunto é um acontecimento futuro, é o fim dos tempos, vamos falar mais sobre o arrebatamento escatológico, aquele que todos nós aguardamos. A primeira menção sobre o arrebatamento da igreja, ele se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ali a Bíblia vai nos mostrar que nós, a Igreja de Cristo, não precederemos aqueles que dormem. Ou seja, eles ressuscitarão primeiro e posteriormente nós, aqueles que estamos na terra, por intermédio do arrebatamento, nós teremos o corpo transformado e nos encontraremos nos ares com Cristo. Vale abrir um parêntese aqui. Quando a Bíblia diz que aqueles que dormem, de fato eles não estão dormindo, assim como os mortalistas acreditam no sono da alma. Nós acreditamos que ali seja de fato uma morte. O corpo morre, mas a alma, o espírito ainda assim tem consciência. O termo dorme ali, no grego, é koimao, que traz sim o significado de sono, mas também o significado de morte. Então, nós não acreditamos em um sono da alma. Mas este não é o assunto do vídeo. Vamos deixar esse assunto para um outro momento. Quem sabe fica aí um vídeo para falar sobre o sono da alma e a crença dos mortalistas. Dentro do arrebatamento, nós temos várias escolas e linhas de pensamento. Dentre elas, nós temos a linha de pensamento do arrebatamento parcial, ou seja, um arrebatamento por parcelas. Eles acreditam que os escolhidos, a Igreja de Cristo, ela será arrebatada, uma parte dela, antes da grande tribulação, e decorrer na grande tribulação, ali no decorrer, será arrebatada outra parte desta igreja.
Outra visão ainda é o pós-tribulacionismo. No pós-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, ou seja, depois dos 7 anos de grande tribulação, lá no final dela, eles acreditam que Cristo desce e arrebata a igreja. Vale lembrar também que os pós-tribulacionistas, eles não acreditam na eminência de Cristo, ou seja, a eminência não é uma crença que eles são adeptos, e eles também não acreditam na distinção entre Israel e a igreja. Outra visão ainda é os meso ou os midi-tribulacionistas. Estes acreditam que a igreja ela sobe na metade dos 7 anos de grande tribulação. Ou seja, na primeira metade dos 7 anos de tribulação, eles acreditam que a igreja sobe. Por que eles acreditam nisso? Eles acreditam, tem como base, de que a ira do Cordeiro, a ira de Deus, ela é só no final da metade dos 7 anos de tribulação. Por isso, a igreja ela tem a necessidade de subir antes dessa ira. Porque a igreja não vai passar pela ira de Deus, pela ira do Cordeiro, mas sim pela ira de Satanás contra a humanidade. Por isso que os mesotribulacionistas acreditam que a igreja ela sobe na metade dos 7 anos de grande tribulação. E a última linha de pensamento que nós vamos falar é sobre o pré-tribulacionismo. Diferente do pós, do mid, do arrebatamento parcial, esta visão acredita que a igreja ela sobe antes da grande tribulação. Diferente do pós, a visão pré-tribulacionista, ela acredita na iminência de Cristo e também faz a distinção entre Israel e igreja. Essa visão, ela faz a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, colocando isso em 2 fases. Primeiro, Cristo arrebata a sua igreja, terão 7 anos de grande tribulação e posteriormente Cristo desce na segunda vinda no final da grande tribulação. Vale lembrar que nesta visão, no arrebatamento, a igreja que sobe ao encontro de Cristo, mas na segunda vinda é ele que desce. E qual é o significado de arrebatamento? A palavra arrebatamento ela vem do latim raptus. Raptus significa arrebatado com força e rapidamente. Essa palavra ela equivale à palavra grega raptus, que traz a mesma ideia da palavra em latim, sendo arrebatado com força e com rapidez. Podemos então ver que a volta de Jesus ela ocorre em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, aonde Cristo toca a trombeta, a igreja sobe ao encontro do noivo, e na segunda fase é quando Cristo desce juntamente com a igreja. E quando será que o arrebatamento da igreja irá ocorrer? Algumas pessoas já tentaram adivinhar quando será a data, mas a Bíblia nos deixa claro de que o dia e a hora ninguém sabe. Será algo eminente, no abrir e no fechar de olhos. Ou seja, só Deus sabe, e a eminência dele torna isso tão belo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, só sabemos que Cristo um dia vai voltar.